Pois bem, pessoal, vamos para a nossa 10ª aula do módulo de hidráulica, de automação hidráulica. Vamos falar um pouco dos dimensionamentos de acumuladores hidráulicos e intensificadores de pressão. Lembrando que nessa aula nós não vamos nos ater a dimensionamento em si, devido ao seguinte fato. A parte de dimensionamento de acumuladores hidráulicos, ela é muito minuciosa, do ponto de vista dos tipos de aplicações dos acumuladores. Então, eu decidi, por bem, nesse nosso módulo, eu não estar focando nos dimensionamentos de acumuladores para todas as aplicações dele. Caso haja necessidade e a manifestação dos senhores, eu posso estar fazendo um módulo só de acumuladores hidráulicos, certo? Só para a gente dimensionar caso a caso. Então, o objetivo geral dessa aula é apresentar os principais tópicos referente aos acumuladores hidráulicos e intensificadores de pressão. Então, o conteúdo são acumuladores hidráulicos e intensificadores de pressão. Mais uma vez, nós estamos tratando com o livro do professor engenheiro Bustamante Fialho, certo? E nós estamos no capítulo 6, certo? Página 138 do livro. Bem, os acumuladores hidráulicos são elementos capazes de armazenar fluidos incompressíveis sob pressão, para então serem utilizados durante o ciclo de operação do sistema. Seu princípio de funcionamento baseia-se quando o fluido hidráulico, sob pressão, entra numa câmara de acumulador de 3 modos distintos, sendo comprimindo uma mola, um gás ou levantando um peso. Qualquer queda de pressão na abertura da entrada cria uma reação no elemento, ao qual forçará o fluido a sair. Os tipos de acumuladores são acumuladores com peso, acumuladores de mola e acumuladores de gás, certo? E esse acumulador de gás ele pode ser com separação ou sem separação. Desses acumuladores de gás com separação, nós temos o do tipo de pistão, diafragma ou bexiga, certo? Nós vamos dar foco só nos acumuladores de gás com separação, utilizando bexiga, porque esse é o mais amplamente usado na hidráulica hoje, certo? Então, a gente vai dar um zoom somente nesse. Os outros ficam a critério, a cargo de vocês, caso tenham maiores curiosidades, buscar aí pelo universo da internet. Os acumuladores a gás do tipo bexiga, ele tem como vantagens a garantia de uma perfeita separação entre a câmara correspondente ao gás e a destinada ao líquido. O elemento separador não apresenta inércia nenhuma. Não é necessário cuidado particular quanto ao mecanismo interno e ele tem alta eficiência volumétrica. Como aplicações dos acumuladores, os acumuladores eles têm as funções de compensar presentes vazamentos, ele é fonte de potência auxiliar, ele é um compensador de expansão térmica, ele é uma fonte de potência para emergência, ele é um compensador de volume, ele é um eliminador de pulsações e absorvedor de choques, ele é uma fonte de potência em circuitos de 2 pressões, é um dispositivo de sustentação, é um dispositivo de transferência e um fornecedor de fluidos. Quem está mais habituado ao estudo da elétrica, um acumulador nada mais é do que um capacitor hidráulico. Certo? E o princípio é esse. Então, aqui dentro nós temos uma bexiga, certo? Rica em nitrogênio. Ok? E aqui nós temos a entrada do fluido hidráulico. Nós temos uma válvula aqui, que não é uma válvula de retenção, certo? É uma válvula fluidiforme, se eu não me engano, do qual, com a pressão hidráulica nesse sistema, ela abre e o óleo ele começa a tomar o lugar da bexiga, até um determinado volume, certo? Até um determinado volume. Lembrando que essa bexiga, quanto mais comprimida ela for, mais ela vai dificultar a entrada do óleo e a pressão do sistema. Então, a partir desse sistema aqui, ele acumula o fluido hidráulico aqui, certo? E aí nós temos, ó, dentre os princípios de funcionamento, nós temos o acumulador está aqui, certo? Lembrando aqui aos senhores toda a parte de simbologia e nomenclatura de cada componente desse, né? Nós temos aqui o motor com a bomba, nós temos aqui a válvula com o manômetro, certo? Válvula de bloqueio com o manômetro. Nós temos aqui um filtro,
Nós temos aqui uma válvula direcional, 3 vias, certo? Com acionamento por solenoide e mola e retorno por solenoide e mola. Lembrando que o centro dela é o centro tandem, certo? Ou seja, centro fechado com bypass na entrada e saída do fluido hidráulico. Aqui nós temos um bloqueador de pressão, certo? Uma válvula de retenção, que ela só passa unidirecional, que ela só passa no sentido de ida. O sentido de volta, ela não passa. Então, a partir do momento que você tem a entrada, o acionamento S1 do solenoide e a entrada do fluido hidráulico aqui, o fluido hidráulico, ele vai encher todo esse pistão, ao ponto que, com uma determinada pressão, esse pressostático vai atuar, fazendo com que, vai atuar na máxima, fazendo com que o fluido hidráulico encha esse acumulador. Depois que eu acionar o solenoide S2, a gente vai ter o enchimento e o retorno desse pistão aqui, certo? Podendo ele trabalhar como uma prensa, certo? Fazendo com que o fluido gere um esforço e o acumulador gere outro esforço, mantendo aqui o pistão constante, ou ele retorne todo ele e ele funcione como um acumulador, se caso a bomba hidráulica não estiver funcionando, o acumulador aciona novamente o pistão automaticamente, a depender do pressostático, certo? Da calibração do pressostático que você está usando. Então, o acumulador ele pode ser usado nesse sentido. Um outro sentido também que pode ser utilizado é a mesma coisa. Ó. Você pode ter um acionamento dessa válvula direcional de 2 vias, com acionamento de solenoide e retorno por mola. Do qual, quando eu aciono, esse pistão, ele vai tocar no motor, certo? E esse cilindro hidráulico aqui, esse acumulador, ele vai permanecer sem fluido. Porém, quando ele tocar aqui, a solenoide vai desacionar e ele vai ter o retorno por mola, certo? Então, quando ele tocar aqui, o motor vai encher esse pistão e ele vai retornar, certo? Ao ponto, quando ele retorna, ele vai encher o acumulador, certo? Daí o seguinte, como ele tem esse fim de curso, a gente pode estar utilizando esse fim de curso como um circuito intermitente, ou seja, na hora que esse circuito bate aqui, desliga o motor. Batendo aqui, desligando o motor, a solenoide ela vai ser desativada, o retorno vai ser um retorno por mola, e ao invés do motor enviar o fluido hidráulico para retornar o pistão, o fluido hidráulico que vai ser enviado vai ser o do acumulador. Então, o acumulador vem e retorna esse pistão, certo? Então, ele pode trabalhar também como esse circuito de operação intermitente, ok? Os intensificadores de pressão, ou boosters, são dispositivos que elevam fluido de baixa pressão à condição de fluido em alta pressão, isto é, intensificam a pressão de um sistema hidráulico. Seu princípio de funcionamento baseia-se nas relações diárias, podendo ser do tipo de simples efeito ou duplo efeito. Tá? Então, nós temos aqui o simples efeito e o duplo efeito. Ela vai ter como ideia tanto o princípio de Pascal, quanto o princípio da continuidade da hidrodinâmica, certo? Do qual não será da continuidade devido às vazões que são diferentes, porém as velocidades são iguais. Então, tendo velocidades iguais, vazão 1 vezes área 1, área 2, é igual a vazão 2 vezes área 1. Né? Ou vazão 1 sobre área 1 é igual a vazão 2 sobre área 2. Daí você tem a relação da vazão segunda com a relação das áreas vezes a vazão primeira. Nesse caso aqui também, as forças são iguais, então, pressão de 1 vezes área 1 é igual a pressão de 2 vezes área 2. Logo, a pressão de 2 vai ser a relação entre as áreas vezes a pressão de 1. Lembrando que nós temos essa relação diretamente proporcional para a pressão e inversamente proporcional para a vazão. Então, fica a critério aí de vocês, dar uma estudada e dar uma olhada nesse tipo de intensificador de pressão, certo? Também,
Não é uma coisa muito comum de se utilizar, mas vocês podem, em algum momento, se deparar com esse tipo de acessório nos circuitos hidráulicos. Então, ficamos por aqui essa aula hoje.